Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Albert, contador da AJ Soluções, e no 9º episódio do AJcast, a gente está aqui trazendo um convidado super especial, nosso querido deputado Jesus Pontes. E a gente está gravando na Semana Santa, gente. E esse nome já é um nome especial, né? Jesus, uma semana especial, uma semana abençoada, um nome forte, um grande líder. Então, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente fica muito honrado você estar aqui batendo papo com a gente, trazendo informações. O nosso canal é um canal de compartilhar conteúdo. Conteúdos tributários, conteúdos contábeis e falar um pouquinho do nosso Amapá. Divulgar o nosso Amapá, falar das potencialidades do nosso Amapá. E eu tenho certeza que você tem bastante conteúdo para compartilhar conosco e queria que você se apresentasse para todo o nosso público que nos assiste. Albert, prazer imenso estar aqui no AJcast. Obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo, ouvindo aqui pelo AJcast. Conte com a gente. Eu trato das pautas econômicas do Estado, tudo a ver com o teu programa aqui. Pode contar comigo, 100%. Estou à disposição aqui para ajudar, contribuir, informar a população, né, que hoje acessa o seu canal do YouTube. A gente está aqui pronto para responder as perguntas, dialogar a respeito de Amapá, que é a minha grande paixão. Que legal, bacana. Gente, a gente vai falar sobre vários temas, uma delas é sobre o ZEE. Ele vai explicar o que é isso, o que isso vai impactar na nossa vida, mas antes eu quero que você apresente um pouquinho do seu trabalho como parlamentar, a sua bandeira, enfim, falar um pouquinho das comissões que você está à frente junto à Assembleia Legislativa, que é importante a gente conhecer um pouquinho do seu trabalho. Legal, Albert. Eu faço parte de 5 comissões na Assembleia. Fui presidente durante o primeiro mandato inteiro, 4 anos. Fui para a mesa diretora da Casa, sou o segundo secretário da mesa diretora da Assembleia. Por isso, não sou presidente de comissão agora, mas sou vice-presidente e estou lá contribuindo com os meus colegas na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Assuntos Internacionais, na Comissão de Assuntos Fundiários, na Comissão de Políticas Agrárias e Produção de Alimentos. 4, né? Eu ainda devo estar em mais 4, não lembro mais. Mas são 5 comissões que eu estou presente ali diariamente trabalhando pelo povo do Amapá, ajudando os colegas nessa relação, fora as comissões temáticas que, no caso, presidi durante o último ciclo, que foi a comissão organizadora que trabalhou a lei dentro da Casa do Zoneamento Ecológico e Econômico do Amapá. É exatamente esse assunto que a gente vai tocar a partir de agora, que é o assunto do momento, um dos principais assuntos dentro do Estado. A gente sabe que recentemente foi aprovado o ZEE. Eu queria que você explicasse primeiro o que é essa sigla, o que isso trouxe ou vai trazer de benefício hoje e no futuro para o Estado do Amapá. O Zoneamento Ecológico e Econômico está na Constituição do Amapá. A Constituição foi escrita em 1989, ainda pelos deputados constituintes que escreveram a primeira Constituição do Estado, quando o Amapá virou de território federal para Estado. Aí, de lá para cá, nós tivemos uma longa caminhada, mas acelerou a partir de 2017. Eu não era deputado à época. Então, mais de 30 anos nessa luta. Muito mais de 30 anos. Então, eu ouvi falar ainda na faculdade. Eu formei com 23 para 24 anos, já estou com economista. Sou economista de formação. Eu ouvi falar ainda na faculdade em 2002, 2001, ali 2003, fortemente, mas o assunto ficou meio que morno naquela época. E aí, então, a vida passou, o tempo passou, e a partir de 2017 ganhou força, né? Por pressão interna de quem aqui produz e também pelas leis que foram mudando no Brasil. O novo Código Florestal foi lançado, exigindo mais celeridade nessa relação e tomada de decisão política de quem governava na época. E eu, como presidente da Associação de Criadores de Animais do Estado do Amapá, da CRIAP, à época, fui convidado, me envolvi no grupo de trabalho diretamente, participei das reuniões todas preparatórias para a constituição do relatório. Ainda nem sonhava ser deputado? Não. A vida é assim, né? Não imaginava, nunca imaginei isso. E aí, virei candidato em 2018, conseguimos certificar o Estado do Amapá livre da aftosa com vacinação, que era uma pauta de 55 anos de Estado, do Estado de quem produz carne no Amapá. Isso me impulsionou ao público e fui candidato, eleito deputado do Amapá. E já estava incluso no grupo de trabalho do Zoneamento Ecológico e Econômico e
só acelerei mais essa pauta, né, tratando por dentro do governo do Estado, no Executivo, conversando ali com a Secretaria de Planejamento, IEPA, Secretaria de Meio Ambiente, com o staff do governo, para a gente tratar o tema, pela necessidade, né, que é um grande plano diretor do Estado do Amapá, do desenvolvimento econômico, social, geração de empregos e impulsionador dessa relação no Amapá. E a gente conseguiu avançar muito, né? Mas ainda assim demorou 2 mandatos, praticamente 2 mandatos, são 6 anos, longos 6, 7 anos que a gente está envolvido nessa questão. E, deputado, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo prático, né? Você falou que levou muitos anos, eu tenho certeza aí que o que envolve um projeto de lei deste tamanho, dessa magnitude, de estudos técnicos, de audiências públicas, para chegar a esse ponto de ser aprovado? A gente sabe que foi aprovado recentemente, é o projeto de lei dia 00... 1º de abril. 1º de abril. 1º de abril. Mentira, não foi o mentira. Dia da verdade. Bom, é uma pesquisa, tá feita por biólogos, engenheiros de todas as áreas, inclusive de solo, subsolo, com um recorte fino de cada bioma do estado do Amapá. Seja ele no Oiapoque ou em Vitória do Jari, ou lá no Sete Ilhas e também na foz aqui do Araguari. Tudo isso teve que ser pesquisado, palmo a palmo do estado, que foi auxiliado pela base cartográfica que o Amapá já tem, que é a mais moderna do Brasil. Então, mais de 100 pesquisadores envolvidos nesse processo, porque a gente precisa dar uma resposta rápida a quem quer empreender. Vamos lá. Você quer produzir mandioca, você é contador. Sim. Muitas empresas provavelmente devem estar te procurando para abrir novos negócios dentro do Amapá, CNPJs novos no Amapá, e trabalha também na junta comercial, concorda? Concordo. E então a demanda crescente por novos negócios tem que dar respostas rápidas, não só do governo, mas também da ciência e tecnologia. E o ZE representa isso. Você, produtor rural ou investidor. Eu sou investidor na área de sei lá, urbana, eu construo condomínios, enfim. Mas eu quero ir para o Amapá. Em vez de vir fisicamente, eu vou pesquisar sobre o Amapá primeiro. Normalmente as pessoas vão para a internet pesquisar sobre muita coisa e pesquisar sobre novos negócios. Você vai pesquisar no zoneamento ecológico e econômico se a cultura que você deseja implementar no Amapá está no zoneamento. Se não estiver no zoneamento, você vai ter mais dificuldade para fazer licenciamento ambiental. Legal, bacana. Por exemplo, então, o zoneamento ecológico econômico do estado do Amapá, ele vai no futuro próximo, pós-sanção da lei. Ela é um dos únicos, tá? Tem outros estados que têm zoneamento ecológico econômico. Na região norte também? Na região norte, mas não virou lei. Não passou nas assembleias legislativas dos estados e não virou lei, não foi sancionado e regulamentado pelo governador. Aqui nós optamos por isso. Porque o que nós queremos? Dar segurança política para quem empreende. O que isso tem a ver, Jesus? Você pode estar se perguntando aí. É simples, amigo. Não haverá mudança da regra do jogo no meio do jogo. Você vai vir para cá empreender, ou você que é do Amapá, que está aqui assistindo o AJCast e quer empreender em qualquer região do nosso estado, dentro das nossas 13,9 milhões de hectares, você sabe que está definido para aquela região é X culturas. No caso do sistema agro-silvio-pastoril, que é pecuária, lavoura, enfim, está definido para aquela região. Então você já sabe que vai adquirir a propriedade ali, vai formar um conjunto, uma parceria, por exemplo, com algum detentor ou poceiro da área ali, ou alguém que tem um título da terra já, e vai, sem sobressaltos, licenciar a tua atividade e seguir o negócio normalmente. Legal, então o zoneamento ele demonstra com clareza, transparência, para aqueles que querem empreender, onde e como devem fazer isso. E, gente, só para fazer uma analogia, para dar um exemplo para você, que o deputado falou, todo qualquer empreendedor, quando busca empreender, ele precisa de algumas seguranças. Ninguém vai até um local se você está inseguro. Por exemplo, o Estado do Amapá está buscando desenvolvimento na área fundiária, na área documental. O Estado está trabalhando em cima disso. Está trabalhando agora na área do meio ambiente, na área, por exemplo, que o deputado acabou de falar. Você ter a segurança jurídica para você empreender e assim, consequentemente, conseguir diversos recursos e diversas outras formas de acesso a crédito e execução daquele serviço. A empresa é o primeiro passo. Você vai construir lá o seu CNPJ, vai formar lá
o seu negócio, mas você tem que ter licenciamentos, autorizações de exploração, autorizações de execução daquele serviço. E aí o ZE está justamente trazendo essa, digamos, segurança jurídica de você empreender. Agora é importante, Jesus, a gente comentar um pouquinho, assim, quando se fala em ZE, acha que é só desenvolvimento ambiental, né? É muito voltado para a área ambiental, mas a gente tem que fazer uma analogia entre a questão ambiental, mas a questão econômica, que eu acho que é o fundamental. Né? Não, é a junção das duas coisas. É impossível hoje, em qualquer parte do planeta conhecida, você montar qualquer tipo de negócio, fazer qualquer empreendimento sem pensar na questão ambiental. Primeiro que é impensável mais isso, né, na modernidade que a gente vive hoje. Segundo, o mercado exige isso. Hoje, o ISG, né, o Direito de Proteção Ambiental de todas as relações, ele é necessário com segurança. Você vai montar um negócio na beira de um rio e vai jogar o dejeto da tua indústria, do teu comércio dentro desse rio, Sim. É impensado, correto? São coisas que não precisa dizer, que nós sabemos que não devemos fazer. Né? A educação ambiental já está interligada com relação a isso. O zoneamento ele vem para definir não as leis ambientais, mas onde você pode tomar as melhores decisões de fazer seus empreendimentos. Ele regra isso, né? Em suma, ele não é uma lei proibitiva para nada, mas ele norteia, mostra para você onde você deve fazer e onde há a probabilidade do teu empreendimento crescer mais rápido, ser melhor definido perto do mercado que você quer atingir. Enfim, ele é um grande plano diretor do Amapá, realmente. Eu traço sempre um paralelo do zoneamento, do novo Código Ambiental e também do processo de titulação no Amapá com relação à questão econômica, quando nós tivemos um ciclo completo de desenvolvimento de 50 a 55 anos com o projeto ICOME. O Amapá já viveu grandes projetos na época ainda do governo militar, no caso aqui, projeto ICOME, Serra do Navio, Pedra Branca, ali na perimetral norte, e também o projeto Chari no sul do estado, que era no Pará, mas ele impactava diretamente a nossa região no sul do Amapá, que impacta até hoje, que é o projeto Chari. Dito isto, nós éramos 3% do PIB nacional naquela época. Agora imagine que entrava dinheiro no Amapá, recebendo royalty da mineração, naquele processo de mineração do manganês pela ICOME, que era praticamente todo exportado, e uma parte daquilo pago em salários, enfim, as prefeituras recebiam, logicamente, a parte do CEFEM, não lembro bem o nome da sigla do imposto, você que é contador pode explicar para a gente. Mas nós vivemos um ciclo produtivo de desenvolvimento de negócios naquela época de mais de meio século. Nós deveríamos ter traçado um planejamento de longo prazo para quando o projeto acabasse. Isso não foi feito. Infelizmente, ficou o buraco lá na Serra do Navio e a saudade, a nostalgia daquele momento áureo que o Amapá viveu. Sim. Eu traço um paralelo agora com a margem equatorial do petróleo. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre isso também. Eu traço um paralelo muito claro com relação a isso. Como aí a cabeça do economista, de planejador, Sim. Que a gente precisa ter as bases econômicas bem fundamentadas para que o planejamento de longo prazo dos recursos que serão recebidos pelo Estado do Amapá, pelas prefeituras, pelo governo do Estado e também a população em geral, porque isso vai chegar em todo mundo. Com certeza. Possam ser destinados para que nós possamos construir cadeias produtivas bem fundamentadas, de longo prazo, para que nós possamos levar o Estado do Amapá ao desenvolvimento econômico, social e distribuição de renda, Sim. que é o mais importante. Com certeza. Não concentração tal qual acontece ainda hoje. Então nós precisamos traçar esse paralelo. E você falou um assunto importantíssimo, Todo mundo sabe, enfim, a gente acompanha todas as informações. O Amapá é, com certeza, um dos estados mais preservados do Brasil, Então, tem grandes índices de desenvolvimento da área ambiental, mas também índices não favoráveis na área de desenvolvimento humano. A gente sabe que o Amapá, enfim, eu acho que mais de 50% da população
vive realmente abaixo da linha da pobreza, tem uma série de situações que impacta a parte econômica e, como você falou, uma concentração efetiva de riquezas, né? Então, assim, todas as forças políticas, entidades empresariais, nesse momento, estão se unindo em prol, relativamente, desenvolvimento do Estado, para que essa redistribuição de renda faça realmente atingir a toda a população e, consequentemente, o Estado do Amapá hoje tem menos de 1% do PIB nacional. Então, um dos piores índices no Brasil. Então, para a gente realmente alavancar o desenvolvimento do Estado, nós temos que ter outras matrizes de fonte de riqueza, não somente o funcionalismo público ou o comércio. Desenvolver indústria, você citou a mineração no passado, que foi uma grande fonte de riqueza do nosso Estado. E aí eu queria falar um pouquinho de um tema, deputado, sobre as potencialidades produtivas do Amapá, né? Hoje, no presente e no futuro. Quais são as vocações do Amapá no processo de desenvolvimento econômico? Sendo no turismo, sendo no agronegócio, você citou na cadeia produtiva do petróleo, que futuramente, ou talvez no presente, é algo que se comenta muito. Como é que você fala um pouquinho sobre essas vocações do estado do Amapá? Perfeito. Você disse que o Amapá é um dos estados mais preservados da Amazônia. Vou explicar em números isso. É gigante. No conceito ambiental, o Amapá é um dos maiores do mundo. Nós temos 77,8% do território de terras legalmente constituídas. Nós temos um estado que foi o primeiro a demarcar todas as terras indígenas. E respeita isso. Nós temos um estado que tem hoje 83 mil famílias em miséria absoluta, relativa ou 83 mil famílias que não comem todo dia. Então, o que acontece quando a gente tem um discurso ambientalista ligado a essa relação? Quanto mais pressão ambiental, mais pobreza e miséria a gente consegue. Não conhece a nossa realidade aqui. Não conhece, mas nós temos 83 mil famílias que não comem todo dia. Ou quando comem produtos sem qualidade nenhuma. Nós temos um dos piores índices do mundo de saneamento básico. Isso aumenta os índices de doença, principalmente na primeira parte da vida e também nos idosos. Nós temos problemas gravíssimos ligados à falta de uma matriz econômica de longo prazo que distribua a renda. Eu comparo muito mineração com agronegócio. Sou defensor ferrenho do que eu estou dizendo, porque cadeias produtivas curtas têm a tendência de concentrar renda. A mineração ela é importantíssima para o planeta, fundamental, mas ela não pode ser a única. O agronegócio, imagine só você, da hora que você começa a plantar, abrir área, né? Preparar solo, plantar, colher, armazenar, depois vai para a agroindústria, dali são mais de 5, 15, sei lá quantos mil itens produzidos, é lá por onde passa a distribuir renda. Não é à toa que grande parte dos municípios do Brasil, que tem o melhor índice de desenvolvimento humano, todos eles focaram em agronegócio. Então por isso que eu defendo com clareza. Mas só que eu também não quero o mesmo modelo de agronegócio implantado lá atrás por Mato Grosso, Pará, enfim. Ali. Não é preciso ficar desmatando área ilegalmente. Sim, legal. Ou avançando sobre a floresta, onde não necessita. Enfim, eu acho que nós temos que construir o nosso modelo, tá? Que é um estado pequeno, nós temos cerca de 13,9 milhões de hectares. Desses 13,9 milhões de hectares, como eu disse, quase 80% já estão destinados à preservação de uma maneira ou de outra. Sobrando 20% do território, ainda teremos cerca de 380 a 500 mil hectares, que não é nada, para poder construir um modelo de produção que possa, primeiro, substituir importações, a gente parar de comprar de fora o que nós consumimos aqui, desde a verdura, a carne, frango, etc., dá para produzir aqui dentro. E é uma máxima da economia, tá? Você precisa manter moeda circulando na economia para que você possa gerar novas oportunidades. Isso é uma máxima da economia monetária. Quanto mais moeda circulando na economia, às vezes há a pressão inflacionária por oferta, de demanda, aliás, mas, independente disso, ela vai gerar mais novas oportunidades, porque você tem dinheiro circulando, então tem dinheiro para montar novos negócios. Sim. Enfim, né, é necessário que nós façamos isso. Dá quase 4 bilhões de reais por ano, do pouco dinheiro que vem para o Amapá, né,
se for comparar com o PIB do resto dos estados, nós temos um PIB de 20 bilhões. O orçamento do Amapá é 10, 11, 12 bilhões, 9, dependendo do ano, né, e de como foi a arrecadação, 9 bi. Que não é nada, conheço cooperativa no Brasil que fatura isso. Né? Então, sim, são uma empresa, uma cooperativa de produtores no Paraná que fatura 9 bi. O mesmo orçamento do governo do Amapá para resolver o problema do estado inteiro. Então, parece muito, os números são grandes, mas ainda assim, para as necessidades da Amazônia, são pequenos. Sim. Então, você precisa implementar negócios, substituir importações e manter recursos circulando na nossa economia local. Para isso, só criando a base da produção do agronegócio, que é a originação dos produtos, depois a transformação, que é onde a gente realmente gera o emprego e renda dentro da cadeia produtiva. Num terceiro passo, o excedente vai ser exportado, vendido para o resto do Brasil, sim, para o platô das Guianas, ou exportado através do Porto de Santana para o resto do Brasil, do mundo, ou para dentro do Brasil por cabotagem, ou navegação de longo curso, offshore, para outros países, outras regiões. Jesus, e é importante falar também que o nosso estado, ele, além dessas informações econômicas, a gente tem um potencial muito grande na área tributária. Nós temos incentivos fiscais na área produtiva. Por exemplo, um produtor rural aqui não paga imposto, não paga ICMS. Nós estamos aqui localizados numa área de livre comércio. Macapá e Santana é uma área de incentivo fiscal. Então, por si só, tem atrativos de investimentos enormes. Mas como você falou, o nosso estado, até o presente momento, é um estado extremamente consumidor, onde a gente compra mercadorias de fora, certo? E consome a mercadoria aqui. Mas essas riquezas não vêm para cá, né? Não permanece aqui, né? Vão para fora. A gente compra de vários estados, compra de São Paulo, compra do Pará, compra dos estados. Produtos que, por exemplo, aqui se fala muito, é uma região amazônica, onde tem muito peixe, mas por incrível que pareça, a gente mais compra peixe dos estados do centro-oeste ali, né? A gente tem dados sobre isso, do que produz peixe aqui. Então, relativamente, eu tenho pessoas que vêm visitar a gente no Amapá e dizem, esse peixe é da onde? Eu falo, esse peixe pode ser de fora. Pode vir de Santarém, pode vir do Mato Grosso. E aí tem várias fontes de... Pode vir da Noruega, de Portugal, porque eu tive acesso a um dado ontem, vou até pesquisar a respeito. Você que é contador pode nos ajudar nisso, que o peixe mais consumido que está registrado, né? Afinal de contas, eu não vou conseguir registrar aquele que pesca um aracu cabeça gorda ali no Matapi ou em outro rio para comer, mas o que está registrado, que entrou no mercado e foi contabilizado é o bacalhau e o salmão. Impressionante. No estado que tem o maior rio do mundo em caudalosidade, banhando sua capital, a gente consumir salmão. Porque muito provavelmente esse peixe deve vir através de um documento fiscal, né? Lógico. E aí você tem um controle de rastreamento desse peixe. Né? O que está registrado. Exatamente. Né? Então, imagine você. Né? Então, por que não fazer do pirarucu o nosso bacalhau? Industrializar aqui. Que é muito bom, por sinal. Montar uma infraestrutura industrial para que a gente possa não só consumir, como vender para fora. E aí, o Amapá ele tem hoje todas as bases estruturais econômicas para fazer o desenvolvimento econômico. Com toda certeza estão formadas, está tudo pronto. O que faltava, né, regularização fundiária, porque sem segurança jurídica o dinheiro fica mais caro, né, você vai num banco e tem os riscos, né, para serem calculados por cada operação de crédito. Isso é da regra. E tem números em linhas de crédito, né? Às vezes o próprio empreendedor desconhece. Não falta dinheiro, na realidade. Falta conhecimento técnico e também segurança jurídica institucional. Na época, até então, faltava porque aí você não tinha o título da tua terra ou não conseguia uma licença ambiental e o banco ele não pode colocar dinheiro por causa do compliance do ESG, que ele é obrigado, né, a assinar com o FEBRABAN e outras instituições internacionais. Ele não quer colocar dinheiro onde provavelmente está acontecendo ou não, até nem estava acontecendo um crime ambiental, para que não fosse ferida a sua marca, né, que é o grande patrimônio de qualquer empresa. Agora não. Você está com todas as bases econômicas fundamentadas, estruturadas para poder fazer produção, emprego e a renda chegar no Amapá e com muita força.
E teremos um ciclo aí de 30, 40 anos de exploração de petróleo na margem equatorial brasileira amapaense, que vai nos dar o capital necessário para infraestruturar todas as cadeias produtivas necessárias para o desenvolvimento da nossa população. Eu faço esse paralelo porque provavelmente, eu não tenho os dados de cabeça aqui, mas vou pesquisar também no próximo podcast eu posso trazer. Acho que na época dos tempos áureos da ICOME aqui, nós tínhamos uma população de aproximadamente 200 mil habitantes, né? Isso provavelmente dava uma das maiores rendas per capita do país na época do auge da mineração. Sim. Hoje ainda somos poucos, 774 mil pelo último censo. É menos de um bairro de São Paulo. Pela teoria econômica, no Amapá não deveria haver pessoas pobres. Pela teoria econômica, tá? Porque é uma população pequena. Sim. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Uma grande parte se concentra aqui na capital, né? Maioria. Exatamente. Todas as políticas construídas foram para concentrar pessoas no longo prazo. Quer ver uma riqueza que a gente não fala? E é gigantesca no Amapá? O setor florestal. O setor florestal sozinho pode ter, agora, já rapidamente. Deputado, então bora aproveitar esse tema que você falou. Assim, no Amapá, tenho certeza que você já andou aí por 16 municípios, conhece as potencialidades do nosso estado, as matrizes de desenvolvimento econômico. E aí, aproveitando o ZE e aproveitando essas potencialidades, quais são exatamente esses municípios que você acha que tem grande potencial de desenvolvimento? Quais são essas cadeias econômicas que você acha que você tem um grande desenvolvimento e um grande potencial de desenvolvimento aqui no estado? Bacana a pergunta, olha só. Quer ver? Mazagão, Pedra Branca, Porto Grande, Tartarugalzinho. Cadeias produtivas da exploração sustentável de madeira. Setor florestal. Mazagão dá um exemplo para o planeta hoje. O assentamento Maracá e também uma exploração de área fundiária que foi feita concessão pelo governo federal lá na região de Mazagão. É um exemplo para o planeta. Nós temos 1.013 famílias que recebem um salário mínimo mensal hoje de royalty da madeira que sai de dentro do assentamento. Bacana. Tudo registrado. E manejo florestal não é destruir floresta, muito pelo contrário, é replantar a floresta. Você tira a árvore mais velha e as outras mais jovens vão captar carbono. Sim, legal. Introduzir nitrogênio no solo. Então tem todo um contexto, né, que foram vendidos, isso foi vendido, né? Manejo florestal foi vendido para a população da Amazônia que estava causando um problema ambiental. E é o contrário, muito pelo contrário. Você está ajudando a floresta a se renovar e fazendo dinheiro com isso. E desenvolvimento naquela região. Desenvolvimento da região. Vai ser ampliado o projeto agora. Aqui no nosso estado. Vai ser ampliado porque deu um sucesso. Né? E está lá todo assentado. Do assentamento Maracá recebe um salário por mês de royalty da madeira. Mais de R$1 milhão mensais. A Assembleia Legislativa tem alguma comissão que acompanha esse processo todo lá? Não há necessidade porque é governo federal. Eu acompanho porque ajudei a desenhar desde o começo. Bacana, isso. Desde o primeiro discurso. Né? A gente foi tratando porque eu sei que o grande potencial que existe pode virar resultado. Né? Tem uma empresa que fatura, que tem lucro, que vende para o planeta inteiro, madeira certificada da Amazônia, do Amapá, exporta a partir do Amapá, e está lá também o beneficiário que está recebendo, todo mundo ganha. O negócio é bom quando todo mundo ganha. Bacana. É assim que é. E o Amapá tem um potencial gigante para isso. Mais de 700 mil hectares podem ser colocados para concessão florestal sustentável, concessão florestal para consumo sustentável, para exportação de madeira, né, das florestas do Amapá. E fazendo uma analogia com o ZE, tenho certeza que isso está previsto tudo na legislação. Foi estudado, mapeado. Foi um relatório, são 3.500 páginas. É isso. Eu gostaria que a partir vou fazer isso. A partir da sanção do governador, vou trazer um exemplar para você aqui. Bacana. Para que você deguste, né? Estude, leia. Você e sua equipe aqui possa entender um pouquinho o que é 3.500 páginas falando de cada metro quadrado do estado do Amapá. Então,
Setor madeireiro, importantíssimo no processo. O setor mineral, importantíssimo. O Amapá é uma grande província mineral do mundo. Legal. Precisa ser tratado com o mesmo respeito. O pequeno minerador, o garimpeiro lá do Lourenço. Esse cara tem que ser tratado com respeito. Ele vive da atividade dele. Precisa organizar melhor, tá tudo certo. Vamos organizar. Ver o que é. E vamos organizar. Né? Mas tem que ser respeitado. Mas o Cerrado do Amapá, que é pequeno, nós temos 981 mil hectares de cerrado. Pelo Código Ambiental, Código Florestal hoje, 40% pode ser utilizado em abertura, tem grota, tem declividade que não dá para a gente implementar o negócio, 300 mil hectares aproximados vão ser utilizados para produção de grãos, consorciado com outras culturas e também com gado. Aí pequeno, mas com 3 safras ano, o Amapá pode ter aí de 1,6, 1,7 bilhões de reais entrando dinheiro novo no Amapá a partir disso. É até um ponto importante, deputado, porque assim, até pouco tempo atrás a gente viu empresas tentando plantar soja no Amapá. Aí chegou um determinado momento que isso deu uma declinada. E hoje a gente já vê novamente pessoas querendo investir nisso. Fala um pouquinho como é que está essa parte aí. Aconteceu, fazia parte, fui diretor financeiro, como eu falei para você, da AproSoja, Associação de Produtores de Soja e Milho do Amapá, convite de quem lá já estava, na época. O que aconteceu? A regra construída do Amapá, que era a licença ambiental única, que ela é um regramento não só do Amapá como do Brasil, ela foi constituída de uma forma equivocada aqui. E aí houve uma decisão, o Ministério Público entrou com uma ADIM, né, a lei foi aprovada na Assembleia, sancionada em 2006, que é uma grande ideia, diga-se de passagem. Ela sofreu uma ADIM em 2017. 2019 ela foi ao Supremo e o Supremo decidiu que ela era ilegal. Sim. Que não podia funcionar no Amapá. A canetada judicial lá, tá tudo certo, beleza. E aí não conseguiu mais licenciar as atividades de produção de grãos no território do Amapá, no estado do Amapá. Então criou-se uma celeuma jurídica institucional com quem estava produzindo. E aí foi quando eu fui estudar isso. O que fui entender? Primeiro, a licença ambiental única do Amapá da época, ela não necessitava comprovação de propriedade da área. E aí nós compreendemos, está tudo certo, o Código Florestal exige isso. Houve um retrocesso por causa disso. Algumas pessoas continuaram plantando, cerca de 3 a 4 mil hectares de soja, ainda aqui milho e outras consorciadas. Mas hoje não. Hoje já as glebas já são do estado do Amapá, nós temos um cartório de terras constituídos, que é o Amapá Terras, para poder titular os poceiros, né, os ditos poceiros que estão hoje nas áreas. E aí, a partir do título da terra, você vai poder fazer o seu licenciamento ambiental e introduzir a produção com tranquilidade jurídica, com respeito à transparência, à sociedade, que é altamente necessário. Você que está nos assistindo agora, escute, creia nisso, defenda a atividade. Primeiro nós vamos reduzir custo da alimentação dentro do Amapá. Porque hoje se você compra frango, suíno, calabresa, mortadela, você compra tudo de Santa Catarina, do Paraná, compra do Goiás, e você paga o frete do transporte até Macapá. Não fique achando que você está comprando no supermercado aqui, que a conta não vem. Vem. Agora imagine você se nós tivermos aqui um frigorífico de frangos, um frigorífico de suínos. E a cadeia que gera todo esse processo? A cadeia produtiva completa dentro do Amapá. Porque o que aconteceu? Ao longo do tempo nós exportamos dinheiro do Amapá para fora, para a região sul-sudeste do Brasil. Fizemos isso durante tanto tempo que agora estamos exportando nossos jovens talentos que estudam, se formam aqui e não têm oportunidade de emprego e migram para lá, para ir buscar os empregos que nós estamos fazendo acontecer lá, porque as indústrias crescem, porque nós somos consumidores. E, deputado, é até um ponto que eu ia falar exatamente isso, né? Mão de obra, né? Com esses investimentos que o nosso estado está acontecendo, com esses grandes investimentos que estão acontecendo e vão acontecer ainda mais, principalmente com a questão do petróleo, aí vem toda uma cadeia em si, porque quando se fala em petróleo, gente, não é somente a pessoa que vai trabalhar lá, não. Vai ter uma cadeia por trás disso aí, desde do hotel aos restaurantes, a tudo, tem todo um processo por trás disso.
E no nosso Amapá, realmente tem mão de obra suficiente para atender todas essas demandas? Ou eu posso falar para você já hoje, se prepare, estude, busque qualificar, porque vai ter sim no futuro breve muita demanda em relação a desenvolvimento do trabalho. Até porque o Amapá hoje já tem grandes índices do Brasil de emprego, né? Você tem no Amapá cerca de 77 mil jovens em idade de trabalhar, 19, 29 anos, que a gente considera a juventude, jovens desocupados. Então nós temos uma massa da juventude que pode vir compor toda essa relação de emprego da indústria de energia. Fala-se em 250, 70 mil vagas, 70, 80, 200, até 200 mil vagas em toda a cadeia produtiva. Porque não é só petróleo, né? Você tem refinaria, tem indústrias adjacentes a essa relação do setor de energia. Então, prepare-se, estude, dedique-se, pesquisa, né? Em vez de estar aí no TikTok assistindo dancinha, vai estudar sobre a cadeia produtiva do petróleo, da energia, e entra nas nossas redes sociais, conversa com a gente, que a gente pode te indicar qual é o melhor caminho. Aí tem vaga para todo mundo, né? Vai para o contador, porque vai aumentar o número de empresas dentro do estado, tem para o advogado, que o número de empregos aumenta, mas os conflitos também empregatíssimos aumentam. Exatamente. E é escalonado a partir disso, né? É um negócio totalmente novo dentro de uma região que precisava muito. E Jesus, é o seguinte, a gente sabe que além disso, a Amapá se fala muito na área portuária, que é estrategicamente dentro de, principalmente na área fluvial, né, onde a gente está muito estratégico, bem localizado, aqui se fala muito calado do nosso rio Amazonas, é muito bom. Inclusive já tive aqui no nosso podcast um prático que trabalha toda a nossa região amazônica aqui e ele explicou exatamente qual o Amapá realmente em termos de logística. Pega, por exemplo, Manaus tem período de seca, aqui a gente não tem uma seca severa como Itacoatiara e outras regiões que também que são área de praticagem. E realmente se fala em infraestrutura. Essa é uma área que aí no Amapá tem muito potencial a ser explorado, a área logística. Com toda certeza, o Amapá, o Porto de Santana, ele faz parte do Arco Norte brasileiro, junto com Miritituba, os portos de Barcarena, até os portos do Maranhão, faz parte do Arco Norte brasileiro, que deve aumentar, por exemplo, a produtividade por área aumentou muito no Mato Grosso, acima do paralelo 16. Da região ali de Sinop, Sorriso, né, no Mato Grosso, que planta muito. Então, qual é o interesse direto de quem produz lá? Trazer os grãos até Miritituba, do lado de Santarém ali, descer pelo Rio Amazonas e pelos portos de Santana e Barcarena, no Pará. E nós temos que estar preparados para isso. A cidade de Santana ela tem que estar preparada, porque ela é a grande cidade logística do Amapá. Sempre foi. Né? Ela sempre sustentou. É onde sai e entra todos os produtos do estado de verdade. Hoje, o maior produto exportado do Amapá é cavaco. Mas vai ser açaí. Vai ser produtos industrializados a partir do setor de energia do petróleo, pode ser plástico, por exemplo, que é um subproduto do petróleo que pode ser produzido aqui. Pneu também pode ser produzido no futuro no Amapá. E tantos outros que são ligados à cadeia produtiva da energia. Tem que estar preparado para isso. Infelizmente, nós não temos ali em Santana um retroporto. A política foi negativa nesse momento. Criou-se bairros novos ali na área de retroporto. Né? Não tem área para crescimento do porto ali para a parte de trás. Você só tem ali os decks, né, de ancoragem dos navios e tem uma pequena área para poder fazer armazenagem. Então, o que mas também isso gera outra oportunidade. Porto Seco. Faz Porto Seco ali para o Matapi ou dentro de Mazagão para poder fazer toda a logística ali pelo Porto de Santana. Calado importantíssimo lá. Acredito que vai crescer principalmente dentro do agronegócio, na exportação de grãos e, enfim, e outros produtos ligados à energia. O Amapá ele é mais parecido com o Panamá, né, com a entrada e saída de toda essa relação lá do Mato Grosso. Até a proximidade aqui, Manaus, digamos, com Amazonas. Guianas também, isso seria um grande atrativo? Com toda certeza. Guiana não tem calado para recepção de navios de 30 mil toneladas, por exemplo, como o Amapá. Então, a navegação de longo curso para lá é muito difícil, né? Talvez funcione a de cabotagem com navios de pequeno curso, com um calado menor.
que vem a Porto de Santana, desembarca aqui, faz desembaraço e manda para lá. Bacana. Terminando o asfaltamento da BR-156, 600 quilômetros até a ponte da Guiana, do Rio Oiapoque, lá não é 600 quilômetros, para quem conhece logística não é muita coisa. Que ainda atrapalha aqueles 90 e tantos quilômetros ali sem asfalto, que atrapalha um pouquinho o crescimento de toda a região e dessa relação logística que já acontece aqui no retomou norte. a obra, né? Sim, concluindo, facilita a vida, né? E as empresas, tanto da Guiana Francesa, Guiana Inglesa e outras que quiserem, podem se instalar aqui dentro de Santana ou no Amapá como um todo, que vamos ter um porto logístico pujante, que é o que eu espero para Santana. E a gente vai adentrar um assunto bem relevante agora, que é o assunto que eu considero do momento, que é petróleo, né? Margem equatorial, todo esse imbróglio, digamos aí, que entre questões ambientais e questões econômicas. E a gente falou agora há pouco, aí se fala muito, logicamente, na margem equatorial ali do Oiapoque, né? Oiapoque, aquela região toda. E a gente tem acompanhado notícias que está muito próximo aí de ser aprovado o estudo técnico, né? Pelo que a gente conhece, é a perfuração para saber a qualidade, a quantidade daquele petróleo. A gente tem estudos também, sabemos que não é só um desenvolvimento para o Amapá, é um desenvolvimento para o Brasil, né? Porque a gente vê países próximos aqui que já estão explorando, né? E a gente precisa entender a sua opinião, deputado Jesus. O que você acha que falta realmente, efetivamente, para começar esse trabalho? Porque a gente já sabe que ao torno do Oiapoque, a gente já vê muitas movimentações no estado do Amapá no todo, a gente já vê muitas movimentações, eu tive a oportunidade de ir recentemente no Oiapoque, dar uma palestra lá e se comenta, se conversa muito, a gente já vê pessoas trabalhando lá ao redor, vinculada à parte do petróleo, a gente já vê empresas terceirizadas, em geral, da própria Petrobras trabalhando nesse processo. E o que você acha sobre esse tema, se realmente isso vai acontecer e se acontecer, quanto tempo a gente pode levar nisso? Na minha avaliação, não é só questão de negócio, é segurança energética do país. Exatamente, isso aí. E contra isso, você está indo contra o seu país. Você tem muitos conflitos armados acontecendo no mundo. O Oriente Médio é um barril de pólvora sempre. A região ali da Europa também com muita dificuldade, com a guerra, o conflito armado da Ucrânia com a Rússia. A Alemanha ficou de joelhos durante um bom tempo para a Rússia por causa da necessidade do gás russo que passava pela Ucrânia, e eles, por causa do conflito e apoio militar da Alemanha à Ucrânia, aumentaram, quase triplicaram o preço. E aí a Alemanha, num curto prazo de tempo, não é fácil você infraestruturar a parte de energia, demora, Sim. Precisa fazer obra, tem inverno rigoroso na Alemanha, se nevar é difícil fazer obra, está buscando alternativa, por exemplo, o gás liquefeito para continuar sustentando, né, colocando o gás para aquecimento, principalmente para aquecimento de residências, que é muito sensível para a população, principalmente no inverno europeu. A gente está enxergando isso, nós estamos olhando isso de camarote. E se isso escalar? Como se fala por aí que pode virar um conflito mundial. Nós vamos virar dependentes de petróleo do Oriente Médio, da Rússia, ou da Venezuela, ou de qualquer outro lugar do mundo, tendo aqui dentro do Brasil? É insano. Sim. Então nós precisamos criar cada vez mais segurança energética para a nação. O que já se sabe de bastidor é que a produção na região do pré-sal, que hoje é a mais produtiva do Brasil, região do pré-sal, na Bacia de Campos ali, está diminuindo. Então, se falta petróleo dentro do nosso território, aumenta o preço do combustível, da gasolina, do óleo diesel. Sim. Se aumentar o preço da gasolina e do diesel, vai aumentar o preço do alimento. Aumenta tudo. Não é? É uma escala. Então, primeiro, fazer a pesquisa na margem equatorial amapaense, brasileira. Define-se, então, que economicamente é viável. Iniciar o processo de exploração é dar segurança energética para a nação. Ótimo. Beleza. Ponto. É deixar que os conflitos aconteçam. Não estou nem falando do Amapá nesse momento. Não, nação.
mas nós temos que resguardar a nossa população. Por que que é importante continuar sendo um país importante, o Brasil, na produção de alimentos? Por causa da segurança alimentar. Você precisa continuar investindo. Países que abriram mão dessa relação em períodos de bonança, de tranquilidade, sem conflito, está tudo certo. O mercado internacional ele se autorregula. E quando você tem um conflito? No caso ali da Europa, que dependia dos campos de produção de soja, sim, da Ucrânia, que hoje viraram campo de batalha, eles precisaram correr atrás do Brasil, da Argentina, da China, dos Estados Unidos para fazer aquisição de soja para a sua indústria local, para sim, poder alimentar a população. Então, não cuidaram disso. Eles estavam abandonando a produção de alimentos, voltados apenas para a indústria de tecnologia e a indústria como um todo, e agora estão retornando. E agora, imagina, 20 anos de atraso. O Brasil precisa manter segurança alimentar do seu povo. Então, uma coisa converge com a outra. Para o Amapá é fundamental. Não só é dinheiro novo entrando no Estado, de novos investimentos, como geração de emprego, de renda e também de conhecimento. Porque quando a Petrobras entra em qualquer região, eu acompanhei, por exemplo, lá a COP, que é o setor de engenharia da Universidade do Rio de Janeiro, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles têm produtos desenvolvidos para toda a indústria nacional. Então você esteve lá nesse... Estive várias vezes, morei no Rio de Janeiro. Eles têm produtos desenvolvidos para a indústria nacional. Capacidade de impulsionamento num projeto como esse para o conhecimento talvez seja o primeiro momento em que a Amazônia de verdade vai receber recursos para investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos, subprodutos à base das questões amazônicas, dos produtos amazônicos, sim, que é o saber amazônico. Pela primeira vez, tendo aqui um centro de bioeconomia, de biotecnologia, dentro da Universidade Federal do Amapá, que a gente já está defendendo isso junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, porque você cria inteligência, saber para onde ir. Você precisa pesquisar o futuro. Eu traço um paralelo do latino-americano com o asiático. O asiático, os países asiáticos, os tigres asiáticos, em suma, eles planejam para a 7ª geração da sua família. Ele não trabalha para a geração dele. Ele não é imediatista, ele trabalha construindo para a 7ª geração. Como é que a minha 7ª geração vai estar no momento da sua vida? Hoje, pensando o futuro. Nós precisamos fazer a mesma coisa. Trabalhar hoje, construindo as bases econômicas para a 7ª geração. 100 anos, planejar 100, 150, 200 anos. Então, tu acha que hoje... com a possibilidade da exploração do petróleo, da possível aprovação, não vai ser somente o desenvolvimento do Estado, mas o desenvolvimento do país, né? O país, daqui a alguns anos, do que ele produz atualmente, vai ter que ter uma necessidade de ter outras matrizes vinculadas ao petróleo, porque o Brasil não vai ser autossustentável. Hoje, o Brasil é autossuficiente em produção de petróleo. Adquire petróleo fino da Venezuela, uma parte da Venezuela, um pouco dos Estados Unidos, para mistura, mas ele é autossuficiente em produção de petróleo. Só que as demandas aumentam, a população está crescendo, as demandas aumentam e as reservas diminuem. Entendi. Você entendeu? Entendi. Legal. E assim, eu queria que você falasse, qual é o principal desafio hoje? O desafio hoje para a gente realmente começar aí a, digamos, deslanchar dentro dessa área. Você acha que o desafio principal qual é? Convencer, né? É do convencimento, porque a Amazônia ela é uma região internacionalizada. Lê do engano daqueles que acham que eu vivo aqui, eu que conheço. Não, é uma região internacionalizada. Ela tem sim, é um patrimônio da humanidade, concordo com isso. Só que durante muitos anos não foi discutida por amazônidas. Nós não tínhamos voz. Nós nunca fomos ouvidos para dizer, olha, o Amapá, a Amazônia, os estados da Amazônia
querem se desenvolver dessa forma. Então, cara, por exemplo, lá em Brasília, lá em São Paulo ou nos Estados Sempre Unidos... decidiu por nós. Definiu. A Europa decidiu por nós o que podia e o que não podia ser feito aqui. Legal. Pode ser um grande grito. Mas não de sabe liberdade. exatamente as dificuldades. Não conhece. Agora, por realidade. exemplo, vou falar para você, meu amigo e minha amiga, antes de ontem, um deputado de São Paulo, que tem tudo, que é o mercado financeiro da América Latina, São Paulo, um grande mercado financeiro da América Latina, detém a poupança do Brasil. Entrou com um projeto de lei para barrar a pesquisa e a produção de petróleo na costa amapáense brasileira. Um deputado de São Paulo. Para mim é uma vergonha. Uma vergonha. Alguém que não vive aqui, que não sabe que 13 milhões de pessoas vivem aqui. Só nos estados mais periféricos da Amazônia. São 33 milhões de pessoas vivendo na Amazônia Legal. Certo. Grande parte dessa população não tem banheiro. Então ele que faça um projeto de lei para construir banheiro para a população da Amazônia. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em não ter um negócio novo, estruturado, de segurança energética para o nosso país. Inclusive, facilita a vida de São Paulo também. Com certeza. Agora imagine só, pega por exemplo a região de São Paulo. Para estar desenvolvida hoje, alguma coisa lá atrás foi feita, né? Inclusive desmatamento. Sim, tudo. Não, lá pode tudo. Lá pode tudo. Não tem. Aquele Rio Tietê é um grande esgoto do país. Sim. Se você for lá, é um grande esgoto do país. Passa do lado. Você já passou lá. Já sentiu o cheiro, né? E há quantos anos estão dizendo que vão despoluir o Rio Tietê? Mas a industrialização, grande pujança que realmente São Paulo é, a locomotiva desse país, ela foi formada sem muita preocupação ambiental. Hoje não, está mudando o discurso. Já se desenvolveram, eles já resolveram os problemas deles, agora os outros que se virem. Jesus, tem muito papo a gente falar, muito assunto. Eu sei que o nosso podcast... A gente não tem muito tempo, mas eu queria, antes de a gente finalizar, e tendenciando para a gente finalizar o nosso podcast, queria que você falasse também as oportunidades. A gente falou dos desafios que são enormes, que a gente está enfrentando, para começar a possibilidade de explorar o petróleo aqui na nossa região, que isso vai trazer benefícios para a nossa região, mas também para o Brasil inteiro. Mas com essas oportunidades que a gente tem, até para hoje, você aí que está ouvindo, se preparar para as novidades que estão vindo por vir dentro dessa exploração de petróleo e poder realmente investir no nosso estado. A indústria é gigante, tá? Hoje, estima-se que a Guiana já esteja produzindo 300 mil barris dia. E isso, o PIB dela foi... A Guiana já produz 300 mil barris dia. As perspectivas iniciais aqui com relação ao Amapá, ao Brasil, é 100 mil barris dia. Isso dá cerca de 10 bilhões de reais por ano só de incremento no PIB do Amapá. E a gente tem que se preparar pensando nos investimentos desse recurso também. Exatamente. Então, o que possibilitará isso? Obras civis novas escolas, infraestrutura, a cadeia produtiva do conhecimento. Você que é pesquisador vai poder entrar lá, fazer sua pesquisa, receber por isso, criar novos produtos. Eu tenho um sonho a partir disso. Isso aí compartilhe uma questão muito pessoal. Ver o agronegócio deslanchar a partir disso. Bacana. Você ter recurso barato para financiar a produção dentro do Amapá, a gente substitui as importações. A gente ter pelo menos autossustentável, né? No mínimo, eu cunhei uma frase faz muito tempo, desde a época que eu estava na faculdade. Sempre disse que o Amapá precisa ser um estado que precisa produzir o seu próprio sustento. Eu vejo isso como um meta pessoal, trabalho, minha equipe trabalha nesse sentido. Nós temos que tocar a vida aqui, querendo que o Amapá produza o seu próprio sustento. Isso tem que ser meta de todos nós. E se a gente substituir, se não acontecesse nada, com a exploração de petróleo aqui na costa amapaense, com os recursos que vão entrar aqui, e nós substituíssemos as importações e mantivéssemos no mercado local dos 16 municípios 3,7 bilhões de reais por ano,
Só isso já mudaria a realidade de mais da metade da população que hoje vive na miséria. Não está, nesse momento, nem do petróleo a gente está envolvido nesse processo. Só dentro do que planejamos para o agronegócio do Amapá. Eu vivi lá, vivi no Rio Grande do Sul, morei no Rio de Janeiro, conheço o Brasil inteiro. De andar de carro, de conhecer o Brasil profundo. Eu sei o que é viver numa cidade pequena, Onde no Rio Grande do Sul, onde produz, onde as propriedades são autossuficientes, inclusive em energia. Produzem a sua própria energia. Produzem a base de placas solares, gás metano da suinocultura, que geram energia elétrica e hoje vendem energia elétrica para o resto do Brasil. É importante ter isso aqui. Hoje, em propriedades pequenas, que o filho está na faculdade, o pai tem um carro novo, produzindo, vendendo no mercado formal, está tudo certo, vendendo milho, vendendo soja, vendendo leite, a indústria do laticínio é importante. Então a gente precisa disso. Nós precisamos de cadeias produtivas novas, bem formadas e estruturadas para gerar as oportunidades de emprego que nós precisamos aqui. Legal, gente, a gente está aqui conversando com o deputado Jesus Pontes, ele que é do PDT do Amapá, faz parte aí de várias comissões dentro da Assembleia Legislativa, trouxe um pouquinho do nosso tema ZE, que é extremamente relevante neste momento para o estado do Amapá, falou um pouquinho sobre as cadeias produtivas que o Amapá tem em desenvolvimento, falou um pouquinho também sobre o petróleo, margem de exploração, com a possibilidade também da nossa região poder investir também nesse segmento. Então, desde já, deputado, quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigado por compartilhar conosco, vender o nosso estado para nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, mostrar um pouquinho das potencialidades do nosso estado, falar um pouquinho da segurança jurídica que nós estamos trabalhando para atrair os investimentos e também as empresas que estão aqui investir, o nosso povo local também investir, e aí trazer novas matrizes de desenvolvimento econômico, que é isso que a gente quer. E não só eu trabalho aqui no Amapá, vivencio no Amapá como deputado, como ele falou, o grande sonho de desenvolvimento do agronegócio aqui no nosso estado, né? Enfim, que a gente possa pelo menos tornar autossustentável. Aquilo que a gente produz, o nosso alimento, o nosso dia a dia, a gente possa realmente consumir aquilo que a gente produz. E não assim só importar, enfim, só exportar e assim a gente consumir. Então, deputado, agradeço a sua presença. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, desse uma mensagem final de agradecimento a todo o nosso público. Eu quero agradecer o convite da JCast, a você, tá? Sua equipe que está aqui acompanhando a gente. Obrigado a você que está nos assistindo. Compartilhe essa mensagem para todos aqueles que estão próximos de você, nas suas redes sociais. É importante a gente dar clareza de opinião das pessoas, que é importante a gente ter sim exploração de petróleo na margem equatorial brasileira, amapaense, não tem... Ficou uma história de que, não, margem equatorial brasileira, longe, não, é amapaense. É do Amapá, meu amigo, não podem nos tirar isso. E também ajudar a gente a desenvolver as cadeias produtivas do agronegócio aqui, que são fundamentais para o desenvolvimento humano, para gerar oportunidades no Amapá profundo, em todas as regiões do estado, que por muitas vezes o governo não alcança. E é por isso que a gente está aqui defendendo claramente o que é necessário para o Amapá virar a chave do desenvolvimento, girar a chave dos empregos, da renda e das oportunidades que a gente precisa tanto aqui. Legal, gente. Com isso a gente encerra o nosso 9º episódio do AJCast. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, deputado. Opa! Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço, gente.